Era uma vez uma pequena aldeia onde tudo que era cultivado por cada um era trocado entre eles. E o que era mais valioso era a amizade. E a amizade era simbolizada por um pequeno floquinho de algodão. Muitas vezes as pessoas trocavam floquinhos entre elas sem esperar nada em troca, pelo simples prazer de ver o outro feliz. E elas ofereciam a amizade porque sabiam que receberiam floquinhos em um outro momento ou em outro dia. Mas um dia, uma mulher muito má, que morava fora da aldeia e que nunca havia experimentado a amizade, convenceu um pequeno garoto a não dar mais floquinhos de algodão para ninguém. Assim, ele poderia se tornar o menino mais rico da aldeia. Iludido pelas palavras daquela mulher, o menino, que era um dos mais queridos da aldeia, passou a juntar todos os floquinhos de algodão que ele recebia. Em pouquíssimo tempo, sua casa ficou repleta de floquinhos. Daí então, quando a aldeia já estava praticamente sem floquinhos, as pessoas começaram a guardar o pouco que tinham e a harmonia daquele lugar desapareceu, surgindo a ganância, a desconfiança e a discórdia. As pessoas passaram a ignorar umas às outras. E porque o menino era o mais querido de toda a aldeia, ele foi o primeiro a se sentir triste e sozinho. Então ele resolveu procurar a tal mulher para lhe perguntar se essa tristeza que ele sentia era porque ele havia acumulado tanta riqueza. Bem, ele foi procurar por ela, mas não a encontrou. Então, ele tomou uma grande decisão. Pegou uma linda caixa, abriu e colocou dentro dela todos os seus floquinhos de algodão. Fechou a caixa e, caminhando pela aldeia, foi distribuindo a todos que encontrava pelo caminho um floquinho de algodão. A um, ele dava um abraço. Para o outro, um sorriso. A outro, uma palavra de carinho. E ele dizia: muito obrigado. Muito obrigado por aceitarem a minha amizade. Assim, sem medo de acabar com seus floquinhos, ele distribuiu até o último sem esperar nenhum de volta. Antes que se sentisse triste ou sozinho novamente, alguém caminhou até ele e lhe deu um floquinho. Esse gesto deu ao menino o melhor sentimento do mundo: gratidão. Um outro fez a mesma coisa. E outro, até que toda a aldeia passou a trocar floquinhos de algodão novamente. Você sabe qual é a maior árvore do continente africano? Uma árvore frondosa, cujo fruto, além de alimentar, também mata a sede? E que consegue viver até 6.000 anos? Se você disse baobá, você acertou. E esse é o nosso baobá, que além de tudo isso, também oferece uma sombra bem fresquinha com seus galhos para todos os bichos que passam aqui por perto. E hoje, na hora mais quente do dia, lá vem uma lebre, toda serelepe, pulando sem parar. Pulou tanto que ficou toda suada. E ela disse assim: ai, que calor! O baobá, ouvindo o que a lebre disse, estendeu bem os seus galhos sobre ela, fazendo assim uma sombra bem fresquinha e livrando a lebre daquele sol escaldante. A lebre agradeceu. Muito obrigada, baobá, que sombra fresquinha! Mas a lebre ainda estava com fome e com sede e disse: ai, que fome! Ai, que sede! O baobá, então, deixou cair um de seus frutos bem pertinho dela. A lebre abriu o fruto, bebeu de sua água, comeu e agradeceu novamente. Baobá,
muito obrigada. Você matou também a minha sede e minha fome. O baobá viu que ela reconhecia seus favores e sacudiu seus galhos como se dançasse de tão alegre que ele ficou. A lebre, então, disse para ele: Baobá, eu vim aqui, você me ofereceu uma sombra bem fresquinha, me ofereceu um fruto que matou minha sede e minha fome. Mas e seu coração, Baobá? O Baobá, ouvindo o que a lebre disse, sentiu uma forte emoção, porque ele nunca tinha mostrado seu coração para ninguém. Era muito difícil. Mas a lebre era tão gentil. Então, mesmo hesitante, o baobá foi abrindo, bem no meio do seu tronco, o seu coração. E lá dentro, a lebre viu um grande tesouro que o baobá ofereceu para ela. Um lindo colar de pedras preciosas. A lebre colocou o colar e agradeceu ao baobá. Ah, bela árvore, muito obrigada, jamais me esquecerei de ti. E partiu. No meio do caminho, a lebre se encontrou com uma hiena. A lebre contou para a hiena tudo o que o baobá havia feito por ela e de como ela havia ganhado um lindo colar de pedras preciosas. A hiena olhou aquele colar, se despediu da lebre e cada uma seguiu o seu próprio caminho. Bem, no dia seguinte, na hora mais quente do dia, a hiena foi até o baobá e fez igualzinho a lebre contou para ela. E começou assim: ai, que calor! Ai, tô morrendo de calor. Ninguém vai me dar uma sombra, não? Ninguém vai colocar uns galhos sobre mim para me refrescar? O baobá, ouvindo aquilo, estendeu seus galhos, refrescou a hiena, livrando ela desse sol escaldante. Mas pensa que ela agradeceu? Que nada. Ela continuou: Ê, baobá, tô com fome, vai, me dá logo do seu fruto. Ah, também tô com sede, anda logo, baobá. O baobá, ouvindo aquilo, deixou cair um de seus frutos perto da hiena. A hiena bebeu a água, comeu do fruto e, enquanto mastigava, nem esperou engolir, começou a gritar: vai, baobá, abre logo seu coração para mim, me dá do seu tesouro. E, impaciente, cravou as unhas no tronco do baobá com toda a força, ferindo o baobá. O baobá, apavorado, fechou seu coração. O baobá fechou o seu coração, deixando a hiena sem nenhum tesouro. A partir daquele dia, a hiena passou a vasculhar tudo quanto é tronco de árvore na esperança de encontrar algum tesouro, mas nunca encontrou. Quanto ao baobá, ele nunca mais conseguiu abrir seu coração para ninguém. Ficou tão ferido. Bem, as feridas a gente não consegue ver, mas ainda estão lá. E você, já abriu seu coração para alguém? Todas as manhãs, o pequeno pardal e seus amigos voavam para um parque em busca de pequenas migalhas de pães que caíam dos lanches que as pessoas faziam por lá. O bico do pequeno pardal e suas asas, eles eram tão ligeiros e tão eficientes que ele era o primeiro a pegar a melhor migalha de pão. Mas numa certa manhã, o jovem pardal acordou e descobriu que o seu bico havia se quebrado. Às vezes os bicos dos pardais se quebram e não se sabe por quê. Com fome, o jovem pardal voou novamente com seus amigos até o parque em busca de migalhas. Mas com o bico quebrado, ele não conseguiu apanhar nenhuma migalha sequer. Com o tempo,
O jovem pardal foi ficando fraco para voar. Suas penas foram ficando emaranhadas, seu peito encovado e suas perninhas descarnadas. Nem parecia mais um pardal. Ninguém reparava no seu bico quebrado, nem na angústia que ele sentia. Viam apenas um passarinho feio, esquálido, e ninguém lhe dava de comer. Então, numa tarde, o jovem pardal viu algo que todo pardal com fome e com um bico quebrado sonha em ver. Um imenso e fresco pedaço de pão bem diante dele. O jovem pardal, então, andou em silêncio, devagar, em direção ao pão para bicá-lo. Mas quando ele foi bicar, veio uma mão do nada e tirou o pão. Ele olhou para cima e viu um desconhecido. O desconhecido estava com os cabelos sujos, a roupa rasgada, falava sozinho e o pardalzinho então compreendeu que ele era tão triste e solitário como ele. Olhando atentamente para o desconhecido, o jovem pardal percebeu o quanto eles eram parecidos. De alguma maneira, o passarinho soube que o desconhecido também tinha o bico quebrado. O desconhecido, então, para a surpresa do jovem pardal, partiu o pão em 2 pedaços, comeu um dos pedaços e deu o outro para o jovem pardal. O jovem pardal, quando acabou de comer, se sentiu ótimo, de barriguinha cheia. Há muito tempo que ele não comia e descobriu que acabara de fazer um grande amigo. O jovem pardal estava tão feliz que piou, piu, e pousou bem na mão do desconhecido. Quem passasse por ali por perto ia estranhar um homem conversando com um pardalzinho e o pardalzinho piando em resposta de volta. Naquela noite, eles fizeram de um pequeno banco do parque seu lar. Tinha sido um bom dia e então adormeceram e sonharam. Sonharam com um mundo onde não existiam mais bicos quebrados.